A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas, Betel Dominical, Sala dos Adultos. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 2. Esta lição será ministrada nas nossas igrejas no dia 12 de outubro de 2025. Está sob o tema Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. O texto áureo está em Josué capítulo 1, versículo de número 5, que nos diz: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. A verdade aplicada nos ensina que, mesmo tendo as promessas de Deus e a garantia de sua presença ao longo da caminhada cristã, devemos nos esforçar, cultivar o bom ânimo e perseverar na obediência. Vamos para os objetivos da lição. O primeiro é conhecer a origem de Josué. Segundo, ressaltar que Deus usou Josué segundo a sua vontade. ênfase neste objetivo. O terceiro, identificar a obediência como fator essencial ao êxito de Josué. Bem, o motivo de oração é para que o discipulado produza líderes para a obra de Deus. Outro ponto que nós precisamos frisar: produzir líderes para a obra de Deus. Esta é a função do discipulado. Vamos lá, como sempre fazemos, destacamos algumas palavras importantes, algumas frases para que nós tenhamos entendimento, né? A nossa linha de pensamento, ela nos dê clareza daquilo que nós precisamos analisar. Então, tirando, né, como sempre fazemos, tirando do título, do tema da lição, esta frase, né? Josué aprendendo a servir. Então, já de antemão, a nossa análise ela vai estar ancorada nesta palavra: servir, serviço. Não vim para ser servido, mas para servir, como nos disse o Senhor Jesus. Esta é a nossa ideia na aula de hoje. O que é serviço? Por que devemos servir? Qual é a função do líder? Ser servido ou servir? Qual é a função do discípulo? Aprender a servir. Então, nós precisamos tomar cuidado e prestar bastante atenção. Já vou de antemão dizendo que a nossa análise ela vai estar, a maioria dela, atrelada à palavra servir. E veja que ela traz também um verbo interessante, o verbo aprender. Quer dizer que nós não nascemos sabendo servir, nós vamos aprender no decorrer da nossa caminhada. Servir a Deus, servir aos líderes, servir ao nosso chamado, servir aos nossos propósitos, servir ao propósito que Deus colocou em nossas vidas. Outra coisa interessante, então, é aprender. Então, como sempre dizemos, né, um bom professor, ele não pode ser um bom professor se ele não foi um bom aluno. E se ele não aprender, ele não tem como ser um bom aluno, se não for a partir do aprendizado. E aprender é uma coisa, vamos dizer assim, é uma coisa prazerosa, mas ao mesmo tempo ela é difícil. Porque aprender, ela tem a ver com humildade. Aprender tem que a ver com aquilo que nós achamos que sabemos. Aprender tem a ver com deixar aquilo que achamos que sabemos, sabe? Aprender tem a ver com deixar de lado praticamente muita coisa que a gente acha que sabe, mas que não está correto. E aprender da maneira correta envolve humildade. E dentro deste quesito aprender, desta humildade, nós precisamos o quê? Veja, o escritor ele já nos traz algumas coisas que nós devemos. Isto é dever, não é uma opção, não é aquilo que eu quero, não é que talvez possa ser. Não, é dever. Primeiro, devo o quê? Primeiro, me esforçar. Veja, o esforço está ligado ao aprendizado.
ao servir. Se você não conseguir, se você não se esforçar, nada que vem de mão beijada tem duração também e tem algum valor. Não, geralmente damos valor àquilo que nós nos esforçamos para obter, nos esforçamos para obter. E servir, para aprender a servir, é necessário esforço, é necessário se esforçar. Quantos nós vemos, né? Porque quantas vezes no esforço de aprender nós vamos errar, nós vamos nos equivocar. Ora, e há aquela máxima, só pode errar quem procura aprender. Ora, quem está em cima do muro, quem é aquela pessoa omissa, ela nunca vai errar. Por quê? Porque ela nunca vai tentar aprender, ela não vai se esforçar para aprender. E quando nós nos entregamos de corpo e alma para o aprendizado, quer dizer, para o aprendizado no serviço, nós vamos nos esforçar. E esses esforços, às vezes, irão além, muitas vezes, do que nós temos, do que nós somos. Por isso se chama esforço. Esforço é realmente ir além daquilo que você acredita que você pode, que você tem. Segundo, ele diz que nós devemos cultivar o quê? O bom ânimo. Sabe? O bom ânimo justamente porque aprender é cansativo, errar é pior ainda. E quando nós erramos no aprendizado, a primeira coisa que nos acontece é o quê? O desânimo. É vir a tristeza, é vir aquela sensação de que vai ser difícil, ou aqueles outros comentários de que nós não vamos conseguir, de que nós não vamos ir para frente, de que nós não vamos atingir esta meta que nós estamos procurando. Por isso, um bom ânimo quer dizer você estar animado, você estar motivado, você estar para aprender. E ainda que venham os erros eles também podem ser uma forma de aprendizado. Eu aprendo com os meus erros, você vai aprender com os seus erros, e grandes figuras, grandes personagens bíblicas aprenderam com erros. Ora, o erro, ele vem, você aprende. Qual que é o aprendizado? Não cometer mais o erro, tá bem? Mas nós devemos, dentro do aprender a servir, nós devemos primeiro nos esforçar. E esforçar, meu amigo, não é fácil. Segundo, bom ânimo. Você está animado constantemente. Veja, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de dificuldade, problemas, imprevistos, uma infinidade de coisas que vem, e você ainda chegar em casa, ou na igreja, ou na escola, e você ainda estar animado para aprender, ora, a pessoa tem que querer realmente aprender para estar animado. Mas este bom ânimo, obviamente, nós contamos com a ajuda tanto do esforço, do bom ânimo, e depois nós vamos falar da obediência, nós temos a ajuda do nosso Deus. O Senhor, o Espírito Santo, ele habita em nossa vida. E quando nós não temos mais forças, ele vai nos esforçar. Quando não temos mais ânimo, ele vai nos animar, ele vai nos motivar. E o terceiro, ele diz aqui, perseverar na obediência. Por quê? O aluno exemplar, ele é o aluno obediente. Obediente. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você pensa em obediência, obediência é acatar tudo aquilo que o mestre está tentando te ensinar. Então, para que um aluno ele tenha características de um bom aluno, então ele precisa ter obediência, ele precisa ser obediente. Porque muitas vezes você vai entrar em determinadas espirais, em determinados momentos, em que você vai ficar... Lembra do tira-casaco? Põe o casaco, pendura casaco, tira casaco, pendura casaco, coloca casaco, e assim sucessivamente. Porque o aprendizado, ele não é fácil. Aprender não é fácil, não é fácil. E servir, pior ainda, porque além de você aprender, você vai aprender a ser um serviçal, também a ser um empregado, vamos dizer assim, aquele que vai fazer tudo o que o mestre mandar, como diz a brincadeira. Mas vamos olhar para isso. E se a obediência, veja, vamos lembrar de novo, tira casaco, pendura casaco, coloca casaco, lembra do filme?
Lembra daquele filme? Né? E o interessante é que, num determinado momento, você vai tirar casaco, sim, mas vai tacar casaco no chão, porque vai chegar um momento em que, lógico, todos nós somos seres humanos, mas aí é que entra o quê? Mesmo com o casaco jogando no chão, o que, que a gente vai lembrar? Que nós precisamos obedecer às ordens, nós precisamos perseverar na obediência. Por quê? Na obediência é que nós teremos este bom ânimo, e o bom ânimo nos esforça. Nós vamos nos esforçar a aprender a servir, tá bem? Aprender a servir. Veja que não é um aprender que você vai ter lucros financeiros, não é um aprender que você vai ter lucros materiais. Não, você está aprendendo para servir. Você não está aprendendo para ser patrão, para ser servido. Você não está aprendendo para se destacar como... Não, você está aprendendo para servir. Para servir. Até no momento que a gente dizer assim, estou aprendendo para ser um líder. Mas um líder para quê? Um líder para servir. Servir a igreja, servir o ministério, servir a Deus, servir ao seu ministério e assim sucessivamente. Tá bem? Outra coisa que nós precisamos olhar, como eu disse no objetivo, da lição, o segundo objetivo que eu disse que nós precisávamos prestar atenção, é ressaltar que Deus usou Josué. Deus usou Josué, olha que maravilha. Ora, por que Deus levantaria alguém e não usasse? Por que Deus levantaria alguém se não fosse para usá-lo? Veja, e Josué ele traz todos esses requisitos. Ele traz a obediência tanto a Deus quanto a Moisés. Ele tem bom ânimo tanto quanto com Deus quanto com Moisés. Ele se esforça em aprender a palavra tanto com Moisés quanto com Deus. Quer dizer, é um líder, é um aprendiz, é um discípulo, perdão, que está aprendendo a servir da melhor forma, da melhor maneira possível. Porém, veja, alguns equívocos que nós cometemos. Nós achamos que, quando aprendemos, nós vamos fazer as coisas segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer. Mas veja, o que ele diz aqui? Ressaltar que Deus usou Josué, mas usou Josué segundo a sua vontade. A vontade de quem? De Deus. Outra coisa interessante e importante que nós precisamos aprender, que em todo o nosso ministério, a vontade é sempre de Deus e não a nossa. E Josué fez segundo o quê? Josué trabalhou segundo a vontade de Deus. Aqui é a vontade de Deus. Deus usou Josué segundo a sua vontade. E nós precisamos prestar atenção nisso. Quantos cometem o erro, e às vezes o erro fatal de achar que, porque aprendemos a servir, porque nos esforçamos, porque temos bom ânimo e somos obedientes, nós podemos fazer tudo o que nós queremos. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Quando nós aprendemos tudo isto, o importante da lição, qual é o cerne desta lição de aprender a servir? É que tudo que eu vou fazer segundo a vontade de Deus. Tá? Deus vai me usar, ou te usar, ou nos usar na sua obra, mas segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus. É por isso que eu disse, vamos voltar à questão da humildade, vamos voltar à questão do deixar, vamos voltar à questão do abrir mão, vamos voltar à questão de olhar para Deus e olhar para o ministério e pensarmos desta maneira. Eu quero ser um servo, eu quero ser um bom servo, mas quero ser um servo que trabalhe segundo a vontade de Deus. Eu não quero trabalhar segundo a minha vontade, porque com certeza, veja, nós teremos lições importantes e nós vemos quantos tentaram trabalhar segundo a sua vontade, quantos quiseram trabalhar segundo a sua vontade. Agora, o motivo de oração, veja, para que o discipulado produza líderes para a obra de Deus, tá bem? Então, veja, a ideia central na questão de discipular não é fazer meros seguidores de nós mesmos, sabe? Falar estranho igual o irmão Maurício, se vestir estranho. Não. O que nós temos que fazer no discipulado é
fazer com que as pessoas imitem a Cristo. Através daquilo que o Senhor Deus nos deu de conhecimento, nós vamos transportar, nós vamos ensinar outros não a nos seguirem. Talvez Paulo dizendo que nós devemos imitá-lo. Talvez as pessoas nos imitem, mas não na questão de copiar a nossa indumentária, copiar a nossa dicção, a forma de falar, ou pensa. Não, ele vai, através de nós, ele vai procurar imitar a Cristo. Quer dizer, veja, o pedido de oração aqui é este: produzir líderes para a obra de Deus. Produzir líderes. Este discipulado, este aprendizado é para produzir líderes. Veja, só que estes líderes já vêm com esta ideia. Vamos colocar aqui, produzindo líderes que façam o quê? Líderes que saibam servir. Que saibam servir. Tá? Não adianta, muitas vezes, nós queremos achar que somos líderes ou confiarmos na nossa liderança e nos colocarmos aí como, né, aqueles que estão assentados no trono, Na introdução, para nós darmos continuidade, veja que interessante, por que devo ressaltar que Deus usa Josué segundo a sua vontade? Por quê? Porque dentro da introdução está que nós vamos estudar nesta lição alguns pontos interessantes. Ele coloca aqui na história de Josué, que assume a liderança do povo de Israel. Então, com certeza, será um aprendizado, lembra que eu falei que está atrelado a isto? Primeiro, sobre obedecer às leis do Senhor e submeter-se. Então, obedecer e submissão está atrelado ao servir. Eu não posso ser submisso a Deus e nem às lideranças que ele institui se eu não aprender a servir. Eu não vou servir bem se eu não obedecer. Veja, a obediência está aqui. Está aqui. Obedecer e me submeter. Veja, quantas vezes nós ficamos presos a isto, né? Por quê? Às vezes o ego, né? Às vezes a falsa modéstia, ela nos leva a pensar, ela nos leva a enxergar a obra de uma maneira diferente. Mas por que eu preciso ressaltar que Deus usa Josué segundo a sua vontade? Porque nós estamos falando sobre obedecer às leis do Senhor. Ora, e eu não posso agradar ao Senhor, não consigo servir às leis do Senhor se eu não for um aprendiz obediente. Se eu não for um aprendiz submisso, tanto ao Senhor quanto às lideranças que ele instituiu. E quantas vezes nós cometemos, vou falar isso de novo, nós cometemos estes erros. Nós achamos que, porque alcançamos um determinado grau de conhecimento, nós não precisamos mais obedecer, nós não precisamos mais nos submeter. Né? Eu ouvi muito esta frase nesses mais de 30 anos aí servindo ao Senhor. Né? Agora eu estou igual ao homem, alcançou lá o pastorado, foi levado lá para o, sei lá, foi levado lá para Madureira, foi levado lá para o Belém e conseguiu o tão almejada credencial de pastor. Aí, ao invés de aprender a se humilhar, né, a ser um serviçal, qual é o primeiro pensamento? Agora eu sou igual ao homem, agora eu estou do tamanho do homem, agora nós somos iguais. Não, meu querido, não é esta a ideia. Não é esta a ideia, porque chegamos a um patamar que o Senhor Deus nos alçou até Ele, e isto não nos dá, veja, às vezes o egoísmo e a falsa modéstia, ela vai me impedir de servir a Deus, de me lembrar que Deus vai me usar segundo a sua vontade. E qual é a vontade do Senhor? Que eu obedeça e que seja submisso, tanto a Ele quanto às lideranças. Quantas vezes nós vamos ver no capítulo 1 de Josué, Deus falando com ele. Veja, você precisa ouvir Moisés, você precisa andar nos passos de Moisés, você tem que seguir tudo que Moisés te ordenou. Por quê? Porque só assim eu serei contigo. Moisés, eu fui com Moisés porque ele foi um servo obediente e submisso. E se você for também, eu assim serei contigo.
Você com você. E ninguém, como diz o texto áureo, ninguém vai se suster diante de você. Ninguém poderá te resistir, ninguém ficará de pé diante de você. Porque diante de você vou eu, assim como fui diante de Moisés. Tá bem? Então nós precisamos tomar cuidado, já olhando aqui para a introdução da lição, que é sobre o quê? Veja, um aprendizado significativo sobre obedecer às leis do Senhor, veja, está aqui, né, como eu liguei, e também submeter-me às lideranças que ele institui. Quem são as lideranças? São todos aqueles obreiros que Deus, independente do cargo, independente da idade, independente da posição, o Senhor coloca sobre nós. Tá? Muitas vezes nós ficamos assim, não, eu só preciso obedecer, acima de mim só tem o pastor. De maneira nenhuma. Ora, e se Deus colocou um líder que não é um pastor? Vamos colocar o professor da escola. Você é um pastor, você tem o professor da escola dominical. Você tem que obedecê-lo? Você tem que se submeter à aula? Lógico. Você tem o superintendente, pode não ser o pastor da igreja. Então nós ficamos muito presos a títulos, nós nos acostumamos a reverenciar títulos e não pessoas. Não reverenciamos, não nos submetemos, não obedecemos pessoas. Por quê? Muitas vezes nós achamos que talvez a pouca idade, talvez a nossa muita idade, talvez o nosso tempo dentro, talvez o tempo em que estamos no ministério não nos permita simplesmente obedecer outras pessoas, ouvir outras pessoas. E isso, né, está atrelado ao egoísmo, ao egocentrismo, à falsa modéstia, à falta também de modéstia, né? Nós temos o costume de começar aquelas belas frases assim, modéstia à parte, quer dizer, vamos deixar a modéstia de lado e vou falar sobre mim. É essa a ideia. Então nós precisamos tomar cuidado e partimos já para a origem de Josué. Né? Então, o nome de Josué significa, né, o Senhor é a salvação, também, e a forma grega de seu nome é Jesus. Quando nós olhamos no hebraico Jesus Cristo, Yeshua e Josué, que você vai ter também, é a mesma raiz. Por quê? A forma grega de Jesus, do nome de Jesus, é Isus. Isus Christos. Christos. Isus Christos. Quer dizer, Jesus Cristo. Eu ouvi isso há muitos anos atrás, porque eu trabalhei numa empresa e havia um descendente de gregos. E eu, sempre muito curioso, eu perguntei, né? Então você vai ler assim, né? Isus. Aí, Christos. Christos. Tá? A forma grega. Tá bem? Mas quando nós vamos da sua raiz hebraica, Yeshua quer dizer o quê? O Senhor é a salvação. Tá? Aí vem, mas a tradução não é Jesus? Fica complicado porque aqui o nome Jesus, que nós traduzimos para Jesus, quer dizer o quê? Salvação. Salvação. Tá? A gente não está querendo confundir, não está querendo... Mas veja, se você pega Josué e o significado dele, lá no hebraico, é o Senhor, é a salvação, a forma grega de seu nome vai ser Jesus. Jesus por quê? Porque vai estar atrelado a Yeshua. Mas Jesus Cristo, em grego, quer dizer o quê? Isus, Christos. Christos. Então, quem é ele? Tá? Sem querer confundir, sem nada, vamos continuar do mesmo jeito. A forma grega do seu nome é Jesus. Jesus. Tá? Yeshua e Yoshua é a mesma raiz. Tá bem? Que quer dizer salvação ou Senhor, né? O Senhor é a salvação. O Senhor é a salvação. Tá bem? Qualquer novidade tem as linhas aí, a gente conversa. Você vai olhar, olhe, leia. Não estou dizendo que a lição está errada. Não é nada disso. Tá bem? Ele trouxe aquilo que está diante de nós, que já está diante de nós. Tá bem? Mas quer falar o nome de Jesus Cristo em grego? Isus Christos. Christos. Isus Christos. Tá bem? E como alguns já têm o costume até de pôr o nome das suas igrejas, já não querem mais falar Jesus, só querem falar Yeshua e tal. Então, Yeshua quer dizer salvação, tá bem? Aqui,
porque nome próprio não tem tradução. Nós trouxemos para o mais próximo, né? Assim como nós trouxemos Moisés de Moshe, né? Assim como nós trouxemos tantos nomes que para a forma mais aportuguesada para nós aprendermos. Josué é um homem obediente. Então vamos voltar à questão. Serviço está ligado à obediência, tá bem? À submissão. E o ponto de número 1. Então, veja, por que Josué, nós temos o título Josué é um homem obediente? Por quê? Primeiro, ele adquiriu admiração. Tá? Outra vez vamos falar sobre a humildade. Para você admirar alguém, você tem que reconhecê-lo. Talvez, às vezes, até mais, reconhecer mais do que você, que sabe mais do que você, tem mais do que você, apresenta mais, aprendeu mais, trabalhou mais. Tá bem? Então, veja, a admiração, ela vem a partir de que momento? A partir do momento em que eu começo a observar aquela pessoa e os seus talentos me chamam a atenção, a sua forma de servir, a sua forma de trabalhar, a sua forma de estar, começa a chamar a minha atenção. E aquilo me traz. Você pode ter 2 pontos, vamos colocar um outro ponto negativo. Ou você vai admirar a pessoa por seus feitos, ou você vai simplesmente o quê? Criar um certo ranço. Ah, fulano acha que sabe tudo. Fulano acha... E é o que nós mais vemos nos dias de hoje. A pessoa, ao invés de ela reconhecer, agradecer a Deus, louvar a Deus, não, ele cria aquele ranço. Então, Josué tem grande admiração por seu líder Moisés. Então nós temos aqui Josué, Moisés. E aqui na parte de baixo nós estamos de Josué e a sua vida espiritual. O que é que ele aprende nesta admiração, sabe? Olhar e admirar a pessoa. Como nós tivemos grandes ícones, né? Já de saudosa memória, pastor Antônio Gilberto, grandes pastores nós tivemos aí, que nós admiramos, imitamos, copiamos, sabe? E ficamos felizes. Alguns outros já não. Acham que porque a pessoa ela quer se aparecer, ela quer... Então, a questão de se olhar para o líder é você, infelizmente, entender da forma errada. E ao invés de admirar, você criar um certo receio, uma certa distância. Além de ser admirador de Moisés, ele também era um assistente presente. Sabe o que é isso aqui? O assistente presente é aquele que o líder pode contar. O líder pode contar. Nós temos uma falta muito grande deste tipo de assistência. Por quê? Quando você consagra o irmãozinho, a cooperadora, a diácono, pronto, você já não acha mais na igreja. Ele já tem agenda, ele já tem isso, ele já tem aquilo. Eu, estes dias, ouvi essa frase, infelizmente, não foi para mim, né? Mesmo porque eu não estou dirigindo igreja agora. Mas a pessoa diz, não, eu tenho o meu ministério. Irmãozinho, veja bem, o líder, nós precisamos, professores, superintendentes, pastores, nós precisamos formar estes discípulos para que eles aprendam a função deles. Veja, você separou um cooperador, um diácono, porque você precisa de alguém para te dar assistência na administração da igreja. Quando não chega lá, mas cadê fulano? Quem vai saber? Ninguém sabe. Deve estar cumprindo a agenda, está se oferecendo, passa número de telefone, faz cartão de visita. E, meu amigo, você começamos agora. Então nós precisamos, veja, Josué era diferente, era um assistente presente que não se afastava da tenda. Se Moisés, vamos dizer assim, se Moisés precisasse faltar num culto, acontecesse alguma coisa, ele sabia que Josué estava lá. Ele sabia, ele podia ir tranquilo. E quantas vezes é tão bom quando os nossos líderes, os nossos pastores, eles podem confiar na nossa assistência, eles podem acreditar na nossa presença, porque nós não nos afastamos daquilo. Eu já falei isso, vou repetir, modéstia à parte. Uma vez meu pastor me perguntou, lá na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, lá no Jardim Itapeva, em Mauá, ele disse, conhece a congregação tal? Disse não. E a tal? Também não. Ele foi falando e foi se distanciando da nossa congregação.
No final ele disse assim, qual congregação o senhor conhece? Eu falei, eu conheço a minha e a sede. Ele falou, por quê? Eu falei, porque o dia que tiver alguém para fazer o que eu faço, eu vou tranquilamente. Mas eu vou e não vou ficar em paz, porque eu tenho o que fazer. Eu tenho o que fazer. Veja, depois, mais à frente, eu fui convidado para pregar. E eu levei a carta, nós tínhamos esse costume, eu levei a carta até ele. E ele olhou e disse assim, o senhor não tem o que fazer? Eu falei, lembrou da conversa que nós tivemos da outra vez? Ele disse, o senhor não tem nada para fazer? Tem alguém para cobrir o seu lugar? E eu simplesmente agradeci o convite e não fui. E não fui. Por quê? Veja, aí você pode dizer, mas você deixou de fazer a obra de Deus. Não, não deixei. Eu obedeci às leis do Senhor e me submeti à liderança que ele instituiu. É totalmente diferente. E depois não faltou tempo e oportunidade até hoje para falar do bom nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus e agradeço aos meus líderes. Então, veja, Josué, ele admirava o seu líder, sabe? A questão dele aqui não era querer ficar do tamanho do homem, mas pelo menos aprender, pelo menos a metade daquele serviço, né? E também, veja, Josué era um assistente presente, que não se afastava da tenda, quer dizer, ele não abandonava a sua função, os seus deveres, suas obrigações, por nada, por nada. E Moisés poderia contar com ele. Vou repetir, quão bom é quando os líderes, os nossos pastores, os nossos líderes, eles podem contar conosco. Eles sabem que nós estaremos lá. Eles sabem que estaremos lá e que vamos desempenhar bem o serviço que nos foi dado. Então, nós temos aqui quem é Josué no ponto 1.1. No ponto 1.2, vamos seguindo a mesma linha, veja que ele aprende a servir, porque ele admira o seu líder e não se afasta da tenda. Quer dizer, ele não deixa o seu trabalho por fazer, o seu trabalho à toa. Ele não abandona a linha de frente. Depois nós vamos para o ponto de número 1.2, né, que eu já pulei para o ponto 2 agora. No ponto de número 1.2, ele vai dizer assim, Moisés, um grande líder. Tá? Por que nós vemos todas estas qualidades maravilhosas na vida de Josué? Por que ele aprende a servir? Veja, porque Moisés é um bom líder e o bom líder deve preparar sucessores para ocupar o seu lugar quando for a hora. Né? Quando for a hora de todos nós pendurarmos a chuteira. Talvez a minha esteja perto, talvez esteja um pouco mais longe, mas quando nós seguimos a linha de aprender a servir, veja que para aprender bem a servir, você precisa de um bom líder. E este bom líder, ele deve ser o quê? Ele deve ser um líder exemplar. Ele deve ser um líder exemplar. Quer dizer, ele tem que dar exemplos para não ficar naquela história, né? Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Tá bem? E este bom líder, o que ele faz? Ele prepara sucessores. Tá bem? Ele não prepara, sei lá, cópia ou qualquer um que queira. Não, ele prepara sucessores. Ele tanto prepara para sucedê-lo, quando for a hora, e prepara sem medo. Porque, meu querido irmão, todos nós um dia seremos substituídos. Não tem, não tem. E quão bom, já disse isso numa das nossas aulas, que maravilha quando nós somos sucedidos por alunos, discípulos que nós preparamos. Sabe? Que nós preparamos. Que orgulho, né? O pai, né? Eu vejo às vezes ali, o pai serve na polícia militar como no corpo de bombeiros. Pronto. O filho cresce e o que o filho se torna? Também um oficial do corpo de bombeiros, um soldado. O pai serve às Forças Armadas, o filho também quer servir. Por quê? Porque ele foi bem instruído, ele teve bons exemplos, o seu pai foi exemplar, ele teve boas... Então aqui, veja, um bom líder deve preparar sucessores, quer dizer, aqueles que vão nos suceder. Para quê? Para ocupar, querido irmão. Eu sei que às vezes é triste, mas alguém um dia vai ocupar o nosso lugar. E ao invés de ficarmos tristes, nós devemos ficar felizes. E mais felizes ainda, como eu já disse, se quem ocupar o nosso lugar foi um dos nossos discípulos, foi um dos nossos alunos. Que maravilha! Mais interessante, se não for um dos que nós
ajudamos a preparar, aquele que ocupar bem, desempenhar bem, sabe, ser aquele admirador do líder, ser aquele que não se afasta da tenda, é um assistente presente, que maravilha, né? E você poder chegar no mentor dele e dizer: parabéns, você fez um bom serviço, porque o fulano que assumiu o meu lugar lá, top, né? 100%, parabéns para você. E é interessante isso, porque nós precisamos dar exemplos, para que na hora que chegar a nossa hora, aqueles que ocuparem os nossos lugares, os nossos sucessores, eles sejam, agora vamos colocar essa qualidade aqui para o discípulo, ele seja também um bom líder. Por que um bom líder? Porque ele aprendeu a servir, e aprendeu a servir segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade dele. Ponto de número 3, o valor do discipulado, é onde nós vemos por que nós precisamos bater nesta tecla. E quando pensarmos na classe, lógico, em todas as classes, mas também na classe do discipulado, nós colocarmos homens e mulheres ali que discipulem realmente, que tenham compromisso com a palavra, que tenham compromisso com a doutrina, que tenham compromisso com a santidade, que tenham compromisso com a piedade, que eles tenham compromisso, que sejam pessoas que entram aqui, ó, veja, por que nós precisamos pensar muito bem quando nós vamos colocar professores, vamos lá, professores, líderes de grupo, que seja obreiros, vices, por quê? Veja, o que acontece? Josué é um resultado. E quando nós falamos de resultado, nós podemos pensar em resultados bons e resultados ruins. Tá? Nem sempre, quando lemos a Bíblia, nós vamos ver que resultados foram bons. E eu amo a justiça de Deus por causa disso. Ele poderia colocar só os resultados bons e esconder os resultados ruins. Mas não, Deus é justo. Fulano é bom, é um homem segundo o meu coração, mas fez isso, isso e isso. Então, vocês copiem isso e deixem isso aqui de lado, que eles fizeram. Então, mas por que Josué foi o resultado? Do que ele foi o resultado? De que ele é o resultado? O resultado, geralmente, é de alguma coisa que nós fazemos, né? De uma soma, de uma subtração, de uma multiplicação, de frações, e tá? Resultado é aquilo do que nós estamos fazendo. Mas veja que ele é o resultado de um discipulado eficaz. Quando nós falamos de eficácia, nós estamos falando de coisa que funciona, que funcionou, que funciona e que é exemplo de funcionamento perfeito. Por que ele é um discípulo, ele é um discipulado eficaz? Por quê? Veja, como que se mostra que um discipulado foi eficaz? Tá? Agora eu vou partir para o outro lado. Ao invés de falar do líder e do discípulo, eu vou falar o que é o discipulado eficaz. Porque ele está lá todo dia engomadinho, bonitinho, cabelinho no gel, e na régua e tal, papapá. Por que ele é? Porque ele tem uma credencial, porque ele tem uma boa dicção, porque ele tem uma boa oratória, porque a sua exegese é boa, porque a sua forma de preparar o sermão, que eu esqueci o nome da matéria agora, e vamos assim, né? Porque ele consegue colocar aí tema, texto, introito, divisão de 3, o corpo dividido da mensagem em 3 e colocar uma conclusão. Não, veja, porque quando ele foi convocado, esta é a parte difícil. A convocação, imagina aquela cartinha chegando na sua casa, você tem 18, 19 anos, aquela cartinha chegando na sua casa, você está sendo convocado. Veja, mas aqui ele é convocado por Moisés, convocado e comissionado. Quer dizer, o que é? Vamos pensar na política. O que é um cargo de comissão? É um cargo que ele não precisa prestar concurso, ele simplesmente foi comissionado, né? Fez alguma coisinha aqui, ali, o político lembrou dele, chamou, deu um cargo para ele. Mas ele é um cargo comissionado, ele não é um cargo efetivo, não é um cargo, como é que fala lá o negócio da prova? Não é o cargo
concursado, ele é comissionado. Aqui o sentido é outro. Eu só quero lembrar que para a gente ter mais uma ideia mais razoável do que nós estamos falando. Então, quando ele foi convocado por Moisés, veja, convocado por Moisés, mas pelo Senhor ele é comissionado. Bem? Ele é chamado por Deus. Chamado. Tá? E por Moisés ele é convocado, é uma convocação. Então, ele vem. Mas com Deus ele é comissionado. E quando acontece tanto a convocação quanto o comissionamento, qual é a resposta? Qual é a resposta de um discipulado eficaz? Ele aceitou. Mas o que eu achei interessante é que, assim, não é que ele aceitou o cargo, não é que ele aceitou a função, não, ele aceitou o desafio. Veja, parece que dá um peso diferente na frase. Ele não aceita um cargo. Quem aceitar cargo é fácil. Tá? Ele não aceitou um cargo, ele não aceitou... Eu usei uma palavra e já esqueci também. Tá bem? Tá, ele não aceitou uma... Sei lá. Mas ele aceita o desafio. Veja que a palavra desafio, ela traz um certo peso. Quando eu falo de desafio, eu estou falando de algo que vai exigir mais da minha pessoa do que o mero cargo. Tá bem? O desafio, veja, um desafio de palavras, um desafio de soletração, um desafio matemático, um desafio sei lá. Quando eu falo em desafio, eu falo em coisas que vão exigir um pouco mais da minha vida. E eu preciso estar sempre pensando. Então, o resultado de um discipulado eficaz está em que sentido? Tá? No sentido visível? Não. Mas quando convocado e comissionado tanto pelo líder quanto pelo Senhor, ele simplesmente aceita o desafio. E ele sabe que vai ser um desafio. Tanto é que lá no final nós vamos ver ele desafiando o povo. Vocês vão escolher quem vocês vão servir. Ponto 2. Levanta-te e dispõe-te agora. Dispõe-te agora. Então, esta palavra disposição, que está em Josué capítulo 1, o versículo de número 2, Moisés, meu servo, está morto, dispõe-te, quer dizer, dá a ideia de levantar-se o mais rápido possível. Isso fala do quê? Fala de urgência. Fala do quê? Fala de necessidade. Na vida da pessoa que está sendo chamado, fala do quê? Prioridade. Tá? Então, veja, dá a ideia de levantar-se o mais rápido possível. A questão de levantar não é que você está sentado e vai se levantar, é que a ideia aqui é de urgência, é de necessidade, é prioridade. E o que acontece? Fazer, quer dizer, levantar-se também o mais rápido possível, é fazer com que seja colocada em prática uma determinada ordem. Veja, pôr em prática. Então, vamos inventar aqui. Dá a ideia de levantar-se o mais rápido possível para quê? Para colocar em prática uma determinada ordem. Então, isto fala de urgência, fala de emergência, fala de necessidade. Fala de algo que eu não posso ficar postergando, pensando demais. Por isso que ele aceita o desafio. Veja, o desafio está implícito aqui. A questão da rapidez, do mais rápido possível, da prática, também levantar-se o mais rápido possível. Para quê? Por causa da urgência, da emergência, da necessidade, da prioridade, porque é um desafio. Existem desafios que eu não posso ficar pensando demais, eu tenho que estar pronto. E isto só vai acontecer se o resultado deste discipulado que eu estou vendo desde o começo, aprendendo a servir, for um discipulado eficaz. Se eu aprender a servir eficazmente, aí eu vou conseguir responder. Veja que eu só consigo responder aceitando o desafio a partir do momento em que eu aprendo a servir. Aprendo a servir. Aprendo a servir me esforçando, tendo bom ânimo, sendo obediente e fazendo a obra segundo a vontade de Deus que está aqui.
uma determinada ordem. Esta ordem determinada, se ela é determinada por alguém. Por quem ela foi determinada? Por quem ela foi determinada? Ela foi determinada por Deus. E eu preciso responder rapidamente. Tá bem? Então, aqui está a introdução do ponto 2. Ponto 2.1, a ordem foi cumprida. Tá bem? Cumprida. Porque cumprida é algo longo. Tá? Mas cumprida quer dizer que ela foi levada a cabo, ela foi aceito o desafio e ele foi correspondido com o quê? Com esta ordem sendo cumprida. Então, Josué, perdão. Veja, mas outra fase interessante do bom discípulo. Veja que Josué aprende com Moisés. Mas isto faz com que ele continue humilde, como eu disse no começo. O ego já não existe, a falsa modéstia não tem. Tá bem? Ele é um discípulo que aprendeu a servir e agora é um líder. Mas veja que Moisés está morto. Mas olha que atitude maravilhosa de Josué. Primeiro, ele se reúne com os seus líderes. É um homem que não trabalha sozinho. Hoje nós temos muitas pessoas naufragando no ministério, na fé, por quê? Porque não aprenderam a trabalhar juntos. Mas veja, Josué, ele se reúne com os líderes do povo e pede. Olha aqui que interessante. A humildade de novo. Ele pediu aos líderes. Mas o que ele pediu aos líderes? Ele pediu aos líderes do povo para conversar com eles. Olha, fala com o povo, tal, assim, assim, assim. E o que acontece? O povo, aqui nós temos de novo, nós temos os líderes ouvindo, e nós vemos Josué falando com os líderes devem ter ficado muito felizes, porque ele falou, puxa, Josué veio falar com a gente, que interessante, Moisés morreu e ele continua o mesmo Josué que a gente conhece de sempre aí, né? Jogamos burquinha junto e rodamos peão e tal, e Josué está aqui, ele veio falar com a gente. Então vamos falar com o povo, e o povo de Israel respondeu favoravelmente. Favoravelmente. Quando é bom, como é bom quando o líder, ele sabe que ele não pode fazer nada sozinho. Ele depende de Deus, ele precisa dos seus companheiros, ele precisa dos seus companheiros, ele precisa do povo que Deus colocou debaixo das suas mãos. E quando tanto os líderes auxiliares, aqui no caso de Josué, quanto o povo, quando ouviu, o que eles fazem? Como é maravilhoso, né? Quando um líder convoca e o povo e os seus liderados, eles respondem favoravelmente. Estamos aqui, conte com a gente. Estamos com você, fica tranquilo, está difícil, mas nós estamos juntos. Tem o meu ombro aqui, tem o meu braço, tem o meu carro, tem a minha casa, tem isto, tem aquilo. O povo responde. Então, Josué, no ponto 2.1, diz assim, a ordem foi cumprida. Mas por que a ordem foi cumprida? Veja a humildade de Josué. Ele vai conversar com os líderes. Tem pessoa que assim que ele assume, a primeira coisa que ele faz é destituir. É destituir. Não, tem a cara do outro. Oxe, que dia achei isso, tem a cara do outro? Já derruba, tinha um pastor amigo meu que ele brincava assim, quando o pastor presidente assume, a primeira coisa que ele faz é derrubar o púlpito do outro, para falar que a igreja vai ficar com a cara dele. Tem que ficar com a cara de Jesus. Ora, se é no púlpito, se não é, tem que ficar com a cara, tem que ficar com a aparência de Cristo, não com a aparência do presidente. Então Josué conta com os líderes, os líderes contam com o povo e os líderes se juntam com Josué e respondem favoravelmente. Então veja que coisa interessante. Ponto de número 2.2, quando nós olhamos a responsabilidade de substituir. Veja que a ordem é cumprida, mas nós temos uma responsabilidade de substituir. Uma coisa é quando é você... Veja, nós somos eternos substitutos. Somos substitutos de Cristo, né? Nós somos seus representantes. Muitas vezes somos substitutos dos nossos líderes. Veja, e Josué foi escolhido para auxiliar. Veja que ele foi escolhido. Ele não foi empurrado bela abaixo. Ninguém chegou lá e falou, esse aqui é meu filho, toma, deixa aí do teu lado. Não! Ele foi escolhido para auxiliar Moisés ainda jovem. Eu achei interessante isso aqui. Por quê? Por que é interessante esta questão de nós escolhermos, agora vamos para o nosso lado, nós escolhermos aqueles sucessores, os discípulos, ainda jovens.
obviamente que tem toda a força, tem toda a gana, a inteligência, a massa encefálica está vibrando, está aprendendo, está na ponta dos cascos, quer trabalhar, quer fazer. E isso faz o quê? Quando Josué é escolhido para auxiliar Moisés ainda jovem, isso lhe deu a oportunidade de aprender e crescer. Aprender e crescer. Por quê? Como eu acabei de dizer, é a força da idade, é a força da mente, sabe? O pensante ainda está pulsando, está vibrando, tem o ânimo da mocidade, tem toda aquela gana, toda aquela garra, toda aquela disposição. E isto deu oportunidade a Josué aprender e crescer também como servo de Deus. Veja que tudo isto, para onde que nós vamos ver? O que ele aprendeu? Ele aprendeu a servir a Deus. Ele aprendeu a fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Tá bem? Por quê? Por causa da sua tenra idade. Ele olha para Moisés, ele copia Moisés, ele imita Moisés, ele tem Moisés como onde está aqui, ele tem admiração por Moisés, e isto faz com que ele procure imitá-lo. E, ao mesmo tempo, ele vai aprender e crescer, como disse Pedro, né, em Cristo Jesus. Crescendo e aprendendo em Cristo, com Cristo. E também cresce e aprende também como servo de Deus. Servo, a palavra de novo aqui. Ó. Veja que aqui a liderança ela é substituída por servo. Você não vai ver ele usando esta palavra líder constantemente. Eu sou o líder, eu estou no lugar de Moisés, Moisés confiou em mim, Deus confiou em mim. Não, eu também sou servo de vocês. Chegou num tempo, acho que 15, né, de Josué, ou 24:15, 15:24, acho que é 24:15. O que ele vai dizer? Vocês devem escolher, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhem. Se vocês quiserem servir Baal, é problema de vocês. Tá bom? Então, nós temos a responsabilidade de substituir Moisés. E quantas vezes nós temos essa responsabilidade? E eu gostaria de chamar a atenção, porque muitos têm, e quando chegam lá, a única coisa que ele faz como representante de alguém é dizer: o meu pastor mandou a saudação da paz do Senhor para vocês. Quem quer receber, diga amém. Amém. O resto é tudo ele. Ele se esquece que ele está lá representando. Que ele está lá representando. Que ele é um representante. Tá? Ele é um auxiliar. Quantas pessoas chegam no púlpito e ele esquece, né? Porque alguém falou para ele estar lá. Você foi comissionado na sua carta lá de apresentação, está lá o nome do seu pastor, você é o representante dele. Então você não tem que inventar nada. Deus falou para Moisés, para Josué, não inventa nada. Faz o que o meu servo Moisés mandou. Faz o que o meu servo... E está muito bem. Ponto 2, 3, para terminar o ponto 2. Então veja, nós temos uma responsabilidade quando somos substitutos. Quando nós estamos lá representando, como eu disse. Então, ponto 2, 3 diz Josué: coragem, esforço e perseverança. Então, o líder eficiente deve ter algumas características. Dentre elas, primeiro, coragem. Coragem para quê? Para ficar brigando? Para ficar falando que o braço direito não é crente? Que o esquerdo é convertido, mas o direito não? Não, nada disso. Primeiro, veja, não é ter medo de correr risco, porque todos os líderes estão sujeitos a enfrentar situações, a enfrentar circunstâncias adversas. Então, é para isso a coragem. Tá bem? É a coragem para arriscar. Como eu disse lá no princípio, é a coragem para arriscar. Tinha até um apresentador que dizia: quem não arrisca, não petisca. Então, veja, segundo, ele tem que ser esforçado. Mas esse esforço aqui é o quê? Físico e emocional para conseguir os melhores resultados. Então, você tem que se esforçar. Porque resultado é bom. Agora, melhores resultados, vou usar uma redundância, melhores resultados são melhores ainda. Tá? Então, você vai se esforçar não só para alcançar resultado, mas para alcançar os melhores resultados. Isso só vai acontecer se você for um líder
eficiente, obviamente você vai ser esforçado. E terceira, perseverança. Né? Perseverança é não desistir de alcançar as metas estabelecidas. Então, um bom líder, ele traça metas, tá? Ele programa, ele projeta. Tá bem? E a perseverança está em atingir metas. E como que nós vamos fazer isso? Criando métodos. Tá bem? Seguindo os métodos, nós vamos alcançar o quê? Métodos, meta, rodos. Deixa eu colocar aqui. Então, vamos lá. Meta, rodos. Da palavra métodos. Que tem a ver o quê? Caminhos a seguir para atingir um objetivo ou para atingir a meta. Só que você não vai conseguir se você não for perseverante. Você não terá resultados melhores se você não se esforçar. Você não vai arriscar se você não for corajoso. Tá bem? Mas aqui no arriscar é preciso ter inteligência também, tá? Não vai arriscando de qualquer maneira, não. Que muitos é arriscar com inteligência, tá bem? Com certo grau de certeza de que você vai conseguir. 3. A obediência leva ao êxito. Então vamos voltar aqui. Deus usou Josué segundo a sua vontade. Se nós chegamos a esta ideia, é porque Josué foi obediente à vontade. Porque Deus usou. Se Deus usou Josué, é porque Josué foi obediente à vontade de Deus. Podemos chegar a essa conclusão? Está aqui. Perseverar na obediência. Então vamos lá. Josué fez como Deus ordenou, segundo a sua vontade, seguindo também o aprendizado de Moisés. Tá? Então nós vamos voltar àquela questão primária. Não adianta eu falar que quem é seu pastor? Jesus. Parabéns. Criaram uma coisa em exatas, uma coisa eu considero errado. Isso aqui, ó. Para não dar o errado para o aluno, porque se é exato, não pode ser meio certo, nem meio errado, porque isso não é exato. Ora, então criaram meio certo. Seu pastor é Jesus, meio certo. Está errado. Você tem um pastor na congregação. Deus estabeleceu líderes. Veja, líderes. Josué foi falar com os líderes. Tá bem? Onde mais nós temos aqui? Veja, líder preparando, submeter-se à liderança, obedecer ao Senhor, submeter-se à liderança. Então, veja, Josué fez como Deus ordenou. Está lá. Josué fez. Deus usa Josué por quê? Porque Josué trabalha segundo a vontade de Deus. Está aqui. Ele fez como Deus ordenou. Seguiu a Deus e seguiu também os ensinamentos de Moisés. Isso quer me dizer que eu preciso me lembrar daqueles que Deus levantou para me instruir. Tá bem? Daqueles que Deus levantou para me ensinar. Então, não existe um bom professor se o aluno não tem isso aqui. Não tem meu pastor é Jesus. Bom, mas você tem um pastor que Deus colocou lá. Obedeça, ouça. Mas eu não aceito isso. Calma, pense, ore. Tá bom? Se você achou alguma coisinha fora do normal, senta lá com ele e conversa. Ele vai conversar com você. Ora, e vamos por A mais B, quem consegue convencer. Tá bem? Mas nós precisamos. Josué, ele está aqui no ponto de número 3, Josué, a obediência que leva ao êxito. Por quê? Porque ele faz como Deus ordena e segue também o aprendizado de Moisés, o que ele aprendeu com Moisés. No 3.1, nós temos aqui, na lição, prosperar no teu caminho. É a promessa de Deus. Né? Que Josué seria próspero no caminho. E não foi diferente do que Deus falou. Por quê? Josué, ele está em todo este caminho. E o que acontece? O Senhor faz maravilhas por intermédio de seu servo fiel. Quem é o servo fiel aqui? Josué. Tá bem? Josué.
Você vai ver o Rio Jordão abrindo, você vai ver os muros de Jericó caindo, você vai ver muitos milagres que Deus, muitas maravilhas que Deus faz por intermédio de Josué. Mas por quê? Porque ele faz tudo segundo a vontade de Deus e conforme ele aprendeu com Moisés. Tá bem? Não despreze os obreiros que te ensinaram, que vieram antes de você. Tá bem? Pelo contrário, faça uso, seja sábio, faça uso daquilo que deu certo, copie, não deu certo, deixa de lado. Mas o que deu certo, você deve copiar. Você deve copiar. Então o Senhor fez maravilhas. 3:1. O Senhor fez o caminho de Josué prosperar. 3:2. Deus confirma o seu projeto. Tá? Tanto o projeto de Josué quanto o projeto de Deus. Mas para isso nós precisamos ter certeza de que estamos seguindo na direção da vontade de Deus. Está aqui de novo. E quando nós aprendemos a servir, o nosso prazer é fazer tudo segundo a vontade de Deus. Quer dizer, nós estamos no centro da vontade de Deus. Tá? Nós estamos na direção da vontade de Deus e não segundo a nossa própria vontade. Como eu já falei bastante vezes nesse decorrer aqui, nesta 1 hora que nós estamos falando. 1 hora e 1 minuto que nós estamos falando. Veja, então a ideia é a direção da vontade de Deus. Tá? E esta certeza nós precisamos ter. Quantas pessoas ainda não conseguem ter certeza do que estão fazendo, se é a vontade de Deus ou não? Não tem certeza? Pergunta. Pergunta para Deus, vai orar, dobra o teu joelho. Pergunta para o teu pastor, olha pastor, eu senti no meu coração assim, assim, assado, mas eu estou em dúvida com isto, com aquilo. Com certeza, homens e mulheres muito mais experientes do que nós terão exemplos e conselhos maravilhosos da parte de Deus para nos instruir. Sabe para quê? Para nós aprendermos a servir. E não servir de qualquer maneira, mas servir segundo a vontade de Deus. Tá bem? Que é o que está aqui no ponto 2.3. 3.3 para encerrar, ele diz assim. Deixa eu encontrar aqui. 3.3. Submeta-se a Deus. Então, nós vamos ver isso em toda a lição. Está vendo? Obedecer é submeter. Aprender com Deus é se submeter às suas lições. Submeter-se à liderança, quer dizer, é colocar-se debaixo da liderança. É a mesma coisa da palavra que arrepia muita gente, né? Sujeição. Sujeição é estar debaixo da ordem de alguém. É estar debaixo do comando, da vontade de alguém. E estar debaixo da vontade de Deus, se submeter a Deus, é fazer o quê? Como que eu me submeto a Deus? Demonstrando que a sua obediência, quer dizer, ou no caso a nossa, como é que Josué se submete a Deus? Ele demonstra que a sua obediência era, veja, já tem a palavra obediência, mas precisa de um pouco mais? Ainda te falta uma coisa? Sim, era acompanhada por uma fé inabalável. Muitas vezes nós queremos obedecer, mas não temos fé, não conseguimos acreditar, não conseguimos entender, não conseguimos, e isto vai travando a obra de Deus na nossa vida. E Josué, daqui no 3, submeta-se a Deus, ele segue as ordens recebidas e ele demonstra que a sua obediência, veja, obedecer, era acompanhada por uma fé inabalável. Isto fez com que, em momentos extremamente difíceis e complicados na vida de Josué, fossem não facilmente vencidos, mas pela fé e a obediência eles foram vencidos. Veja, Jordão se abre. O que mais que nós temos? Já falei do muro de Jericó. Nós vemos uma série de feitos que Deus opera através de Josué. Também de Josué. E isso também lembrando que ele vê grandes
feitos de Deus ainda na era Moisés. Tá? Quando o sol se detém, o dia passa, né, de 24 horas, para que Josué vencesse lá embaixo, se eu não me engano, os amalequitas. Então nós vamos ver que toda esta experiência, quando ele aprendeu a servir, o que acontece? Ele vai demonstrar a obediência, mas uma obediência acompanhada por fé, uma fé inabalável. E quando nós aprendemos a servir, veja, a nossa obediência, ela é uma obediência atrelada à fé. Veja, a obediência atrelada à fé, imagina, que crente, que líder, que discípulo, que substituto vai ser este? Quando nós aprendemos a demonstrar a nossa obediência, como Josué fez, que a nossa obediência é uma obediência acompanhada por fé inabalável na palavra de Deus, nos desígnios de Deus, nos propósitos de Deus, nas profecias de Deus. Amém? Então, aprendendo a servir, vamos aprender a servir como aprendeu Josué, com fidelidade e excelência. Está aqui. A fé e a obediência. A obediência fala de fidelidade e a excelência fala de fé. Por quê? Na fé eu procuro fazer o melhor. Está vendo aqui? Ó? Melhor, alcançar melhor resultado. E na perseverança. Tá bom? Tá uma maravilha falar, eu gosto de falar. Se eu pudesse, ficaria horas falando. Mas vamos aprender, meus irmãos, vamos aprender com Josué a servir com fidelidade e excelência. E com certeza o Senhor terá líderes, substitutos, auxiliares, servos do mesmo naipe ou ainda melhor do que serviu Josué. Amém? Que Deus nos abençoe, fiquemos todos com a paz do Senhor e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém.